Fala pessoal, todo mundo viu os mitos que eu selecionei e coloquei lá no blog para vocês? A intenção daqueles mitos é que vocês então conheçam de perto mais narrativas mitológicas. Todo mundo tem que acessar, tá bom? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês então a narração de um mito. Vou usar dessa voz maravilhosa que eu tenho e da performance dos meus bonecos para contar para vocês então um mito. O objetivo de narrar para vocês então essa história é fazer com que vocês compreendam que, apesar de posteriormente ter surgido a filosofia e a ciência, a mitologia ainda hoje continua sendo uma das formas de resposta que o ser humano tem às suas angústias. Então, a ideia é a gente fazer uma reflexão sobre a mitologia e o nosso cotidiano dessa vida moderna que nós temos. Um dos autores que eu mais gosto de ler é o Jung. Talvez vocês não conheçam ele, mas vocês conhecem o seu principal mestre, que foi o Freud. Nesse sentido, o Jung ele é psicanalista, e eu estou falando dele aqui porque ele foi um dos pensadores que reuniu a antropologia e a mitologia como forma de explicar o comportamento humano. E é a partir do pensamento dele que eu vou tirar essa reflexão. Obviamente, o exemplo que eu vou trazer para vocês não foi dito pelo Jung, mas a forma de se pensar nesse exemplo é como a que ele imaginou, ok? Sem mais demoras então, vamos para o mito. O mito que eu vou contar para vocês é o mito de Tântalo. É muito importante que você entenda que o mito ele é transmitido pela ferramenta oral. Então pode haver algumas discrepâncias entre uma narrativa e outra. Mas a base do mito de Tântalo é essa. Então, vamos lá, presta atenção. O mito de Tântalo. Tântalo, aqui representado pelo Po do Kung Fu Panda, adoro Kung Fu Panda, era o rei de Frígia, um rei muito formoso e forte. Ele era rei de Frígia porque ele era filho de Zeus, aqui representado pelo nosso maravilhoso Einstein, e também de Clota. Essa, a Zezinha, feita de cumbuca, essa moça aqui. Qual é a história então de Tântalo? Tântalo era sempre convidado para os banquetes no Olimpo, onde se reuniam todos os deuses. Ele podia então se servir das mais deliciosas e gostosas comidas que os deuses podiam se alimentar. Um dia, Tântalo, abusando da hospitalidade dos deuses e dos seus privilégios no Olimpo, resolveu roubar dos deuses, ou do banquete dos deuses, a ambrosia. A ambrosia, a principal comida dos deuses, que traz a todos a imortalidade e a extrema força. Tântalo ficou muito feliz de conseguir a ambrosia. Porque agora ele tinha a força e a imortalidade dos deuses. Nesse sentido, Tântalo então se sentiu tão achegado aos deuses que resolveu convidá-los para um banquete no seu palácio, em Frígia. Então foi lá. Aí galera, vamos chegar junto para afilar uma boia aqui. Valeu? Valeu! Tântalo então convidou os deuses para um banquete no seu palácio. Estando todos reunidos no palácio de Tântalo, eles então comeram e se deliciaram das comidas mais maravilhosas que o reino poderia oferecer. Mas Tântalo guardou para o final o prato principal, que era o seu próprio filho morto e esquartejado, aqui representado pelo Delry do The Walking Dead. Quando Zeus viu que Tântalo havia matado e esquartejado seu filho para oferecer aos deuses, ele ficou extremamente puto. E aí então condenou Tântalo a uma maldição. A maldição que Tântalo foi condenado por Zeus era a do suplício da fome e da sede eterna. Toda vez que ele sentia sede e se aproximava da água,
a água desaparecia. Da mesma forma, quando Tântalo sentia fome e chegava próximo aos fartos pomares do seu palácio, o vento empurrava para longe os frutos que ele queria comer. Desse modo, Tântalo, mesmo tendo a fartura do seu reino, nunca poderia satisfazer a sua fome e a sua sede. Gostaram da história do Tântalo? Essa história ela é perfeita para exemplificar o momento que nós estamos vivendo. Você acha que falta alimento no mundo? Ou seja, mesmo com toda essa tecnologia que nós temos hoje na agricultura, é possível ainda aceitar que pessoas passem fome? A história de Tântalo nos traz a reflexão de uma certa tendência humana de nunca se contentar, mas sempre querer um pouco mais. Essa tendência fica muito bem representada nos vídeos que eu vou apresentar agora para vocês. Dá uma olhada. Esto no es normal. No, era igual. De verdad, que no vamos a sacar nada, por favor. Joder, de verdad. Saí daqui, fui a outros mercados também, estou tentando comprar um pouco aqui e ali, o que tem, o que ainda está à venda, né? Esse é o terceiro carrinho, é a terceira viagem que eu faço. É só uma precaução, porque realmente já não tem mais arroz, já não tem papel higiênico, já não tem uma opção de coisas, né? Então é melhor a gente comprar uma coisinha para garantir. This is severely crazy. I have never, ever in my life. Oi pessoal, estou passando aqui para dizer que eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta. Tem que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem essa condição de ficar parado assim. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus. Vamos cuidar, vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes. Vamos, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil em 2018. Imagina as pessoas sem trabalhar 30, 60, 90 dias e você tendo lá a folha de pagamento para pagar e você está 90 dias sem faturamento. Você consegue se sustentar? Você que é funcionário, que talvez esteja em casa, numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco, né, esse home office, né, esse descanso forçado, você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Será que a sua empresa tem condições de segurar o seu salário por 60, 90 dias? Então vamos aos fatos rapidamente. Eu falo muito de estatística. Se nós olharmos para o número de casos no mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Começando a nossa análise pelos empresários, você acredita mesmo que uma pessoa que acumulou aí uma fortuna de milhões e bilhões vai precisar mendigar depois que a pandemia passar? A quem serve esta necessidade de voltar a trabalhar? Essa necessidade das pessoas voltarem a trabalhar não seria somente para aumentar os seus exorbitantes lucros e manter as suas fortunas lá no alto?
Ah, se esses empresários conhecessem o tântalo, não é? Agora sobre as pessoas comprando em excesso. Essas pessoas estão tão preocupadas em não passar necessidade e não perder nem um pouquinho do seu grandioso conforto, que elas compram as coisas sem ter uma necessidade real. Elas passam a não entender que, se elas são donas de tudo, sempre vai faltar para alguém que não teve a oportunidade de comprar. Certamente, se essas pessoas conhecessem a história de Tântalo, saberiam que essa compra em excesso não vai garantir a sua existência. Elas podem, mesmo comprando tudo que tem no supermercado, ainda assim contrair o vírus e até mesmo morrer do vírus. Ou seja, elas vão estar numa grande fartura, vão ter muitas coisas e ainda assim vão ser condenadas ao suplício da eterna fome e da eterna sede. Então, amiguinhos, essa reflexão serve para mostrar para vocês que, apesar da mitologia parecer uma coisa muito longe na nossa história, ela ainda serve para a gente explicar como as coisas acontecem no nosso cotidiano. As histórias dos mitos ainda podem nos levar a rever as nossas ações éticas e a perceber o real valor das coisas. Mesmo com a chegada da filosofia, que vai ser a nossa próxima aula, e da ciência, não houve uma ruptura total com a explicação mitológica. O que houve foi um aumento da capacidade humana em tentar aliviar as angústias da sua própria existência, seja com a mitologia, com a filosofia, ou hoje, mais propriamente, com a ciência. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que vai fazer bem vocês entenderem essa reflexão. Então, valeu, fiquem em casa, lavem bem as mãozinhas com água e sabão e a gente se vê na próxima. Tchau!